Decretos para audiências de conciliação foram retirados em relação às autuações ambientais. A advogada especializada, Karina Testa, abordou as mudanças e como o produtor pode proceder em um bate-papo com a Fabélia Oliveira. Já teve alteração? Já teve alteração. Logo no primeiro dia do Facilita para o ano... produtor? Vamos conversar sobre isso, né? A gente sabe que a pauta ambiental nesse governo, ela vem com muita força. E, assim, isso já foi demonstrado pelas alterações legislativas que foram feitas, especialmente no Decreto 6.514 de 2008, que trata do processo administrativo para apuração dessas multas ambientais. E as principais mudanças são justamente nesse decreto. Então, assim, veio uma legislação já no primeiro dia de governo, já foi publicada, no primeiro dia do ano já foi publicada, trazendo novidades em relação a isso. Foram uma série de alterações, mas as principais alterações dizem respeito a audiências de autocomposição, audiências de conciliação ambiental, que elas foram retiradas desse decreto que trata desses procedimentos no âmbito federal. Na prática, eu tinha uma flexibilização, não é uma flexibilização, mas vamos falar assim, uma forma amigável de tratar isso, agora ela já é impositiva. Exatamente. Então, a gente tinha uma previsão de que o autuado, ao receber o auto de infração, ele deveria manifestar ao órgão ambiental esse interesse na autocomposição. Então, era uma chance dele solucionar aquele problema de forma amigável, de forma consensual. Exatamente, e aí isso foi retirado. Esse dispositivo que tratava dessas audiências de conciliação ambiental não era só um, eram vários nesse decreto que regulamentava isso e que tratava de como funcionava, eles foram retirados. Porque o novo governo, ele alega que essas audiências de conciliação não estavam dando resultado. Só que, assim, a gente faz uma crítica em relação a isso, porque esse procedimento de audiência de conciliação no âmbito da administração pública para solucionar problemas relacionados a multas ambientais, ele é recente. E a gente sabe que tudo que é recente demora um pouquinho para fazer os efeitos que são desejáveis. E as audiências de conciliação, elas são estimuladas de modo geral. Então, a gente tem no âmbito até mesmo do judiciário um estímulo para que sejam realizadas audiências de conciliação para solucionar de forma amigável. Isso traz celeridade para os processos, isso traz uma resolução rápida daquelas situações. E ao tirar isso dos autuados, ao tirar a possibilidade de fazer isso, a gente vê que os processos eles vão poder ser mais longos, talvez, né? Então, assim, isso vai impactar diretamente no encerramento desses processos. Talvez uma coisa que de imediato já poderia ser resolvida. Então, recebeu o auto de infração, agendou a audiência de conciliação, o autuado vai lá e entra em acordo com o órgão ambiental e já resolve aquela situação, até mesmo regulariza a situação que antes estava irregular. Agora, talvez vai ter que esperar uma decisão do órgão ambiental para poder resolver. A possibilidade de ficar irregular se prolonga? Se prolonga, sim, porque aí ele não tem mais aquela chance de, na audiência de conciliação, já tomar uma medida. É claro que as alternativas que o autuado tem para solucionar aquela situação, elas continuam válidas, como, por exemplo, o pagamento com parcelamento, a conversão da multa. O negócio é o momento em que aquilo vai ser pleiteado e o momento em que aquilo vai ser homologado, por exemplo, pelo órgão responsável. Vai se prolongar e talvez a situação irregular ela vai permanecer por mais tempo. A gente vê a tendência desse governo e a gente já sabe disso porque a gente já tem experiências anteriores. São mais voltados para instrumentos de comando e controle. O que significa isso? Tenho aqui isso, você tem que fazer, senão você vai ser punido. Então, é menos essa questão de conciliação, é menos essa questão de instrumento econômico para beneficiar aquele que faz correto e mais uma imposição daquilo que está na lei. Então, esses instrumentos de comando e controle, eles vêm com mais força nesse governo. E aí a gente vê situações como essa em que a ministra Marina Silva, ela falou sobre essa questão das audiências de conciliação, achando que aquilo era uma situação que não estava dando certo, era algo que não funcionou.
Mas, na verdade, é algo que a gente vê que, ao longo do tempo, vem dando resultado em várias áreas, não só no meio ambiente, né? Então, assim, eu acho que foi um retrocesso em relação a esse ponto específico das audiências. A retirada dessas audiências de conciliação, elas podem trazer alguns prejuízos, sim, para aqueles que sofrem as autuações ambientais. E aí isso impacta também, Fabíola, diretamente no prazo para ele apresentar a defesa, né? Por quê? Se antes ele tinha a audiência de conciliação e aí o prazo dele ficava sobrestado até a realização dessa audiência, agora isso muda, porque não tendo mais audiência de conciliação, no momento em que ele recebe a autuação, que ele tem ciência desse auto de infração, já começa a contar o prazo para ele apresentar a defesa. Por que que isso acontecia? Por que que ele vai apresentar uma defesa se ele tem a chance de uma audiência de conciliação ele resolver aquilo, né, de forma consensual? Então, o prazo para a defesa ele ficava sobrestado. Agora, não. Embora ele talvez tenha esse interesse em resolver de forma rápida, de forma consensual, o prazo dele para apresentação da defesa já começa a correr, ele já tem que se preparar para apresentar a sua defesa aí no prazo de 20 dias. Bom, retrocesso é colocar a Marina, uma pessoa do nível da Marina, como ministra do meio ambiente, uma pessoa extremamente radical. Você não pode ter alguém radical comandando uma pasta. Então, a gente tem aí já um retrocesso. Bom, retrocesso já é colocar um governo como o que nós temos, que ele já esteve 8 anos no poder e a gente viu a implosão que foi o país, a dívida que ficou interna, porque algumas pessoas enxergam um desenvolvimento quando, na verdade, deixou os brasileiros extremamente endividados, que, como diz Alexandre Câmara, pior do que não ter crédito é tê-lo em abundância e não saber fazer o uso. E aqui a gente falando ainda dessas questões ambientais, dessas multas, quando a gente ainda está tratando dessas multas, aquele auto, a partir do momento que ele é autuado, isso vai continuar tendo, ele não chega sendo inicialmente multado, Não. ele chega sendo inicialmente autuado. E tem diferença de prazo para esta ou aquela situação para fazer essa apresentação de defesa? Ótima pergunta, Fabíola, porque a gente tem que deixar claro para o nosso telespectador o quê? Que essas mudanças que tiveram foram no âmbito federal. Então, a gente sabe que, obviamente, os estados, muitas vezes, eles se baseiam na legislação federal para fazer as próprias legislações estaduais. Então, de início, isso está valendo, sofreu a autuação, tem um prazo de 20 dias para apresentar a sua defesa. Só 20 dias? 20 dias. E isso é comum, já era antes esse prazo de 20 dias, o que muda é a partir de quando ele vai ser contado. Isso é no âmbito federal. Então, em autuações, que quem é o órgão que faz essas multas, que faz essas autuações, é o IBAMA e o ICMBio. Vamos trazer aqui para o estado de Goiás como exemplo. A gente tem a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e as secretarias municipais. Aqui no estado de Goiás, a gente tem uma legislação específica que trata, e ela foi embasada na legislação federal, que trata das audiências de autocomposição. Até porque também ela não pode atropelar, de né? tudo. Então, essa legislação que tem aqui no estado de Goiás, que trata dessas audiências de autocomposição, ela ainda não foi revogada. Ela está valendo. Sim, o governador aqui do estado de Goiás, ele permaneceu com isso. Então, aqui, se você receber um auto de infração da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, você vai ter lá a audiência de conciliação ou de autocomposição e depois o prazo para apresentação da defesa. Por quê? Porque o estado de Goiás tem uma legislação específica tratando desse ponto. Agora, os outros estados que não possuem essa legislação específica e que se utilizavam desse decreto 6514 de 2008, aí eles vão seguir esse decreto e aí não vai ter mais essa audiência e o prazo já começa a valer a partir da autuação. Mas deixa eu te perguntar. Eu recebi aqui em Goiás uma multa do IBAMA. Aliás, a multa não. A autuação, o auto de infração do IBAMA. Aliás, não é o auto de infração, o auto... É o auto de infração. Auto de infração. Isso mesmo. É aquele que vem lá escrito o que você fez, Isso, qual artigo que foi aplicado, qual multa que você está sujeito. Por causa dessa legislação goiana, eu vou ter ali ainda um guarda-chuva, ou daí, como veio do IBAMA, eu já tenho que acatar direto a esse de 1º de janeiro. Como veio do IBAMA, direto a essa norma federal, Então, que teve essa Goiás é aquela alteração. situação que nós falamos. A menor não sobrepõe
a maior. Então vai depender valer. do órgão que autuou. Assim como aqui em Jataí tem aquela questão ali da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que pode algumas coisas serem resolvidas aqui. Aqui, a daqui também não pode sobrepor nem a do Estado e nem a federal. Exatamente. Então tudo vai depender de quem que é o órgão que está te autuando. E aí você vai observar qual que é a legislação que você vai seguir. Então a gente tem essas modificações que aí quem recebe o auto de infração precisa ficar atento para não perder os prazos, né? Agora, tem alguns outros estados que eles também têm. Sim. A gente está aqui falando para o Brasil inteiro, então o melhor a fazer é buscar o seu apoio profissional. Com certeza, buscar uma assessoria para te auxiliar para você não perder e não ter prejuízo. Karina, né? agora nessa busca do apoio profissional, porque às vezes eu pego aquilo ali, espero, porque hoje eu tenho a máquina para consertar, eu tenho que verificar se entregou o milho que tem que sair do armazém, e quando eu vejo passaram-se 10 dias. A gente precisa ficar atento com isso. Eu falo por quê? Essas questões ambientais, elas são bem específicas, situações bem detalhadas. Às vezes, o que acontece? O órgão ambiental, às vezes, está te autuando por uma fiscalização que ele fez via satélite, por exemplo. Ele nem foi lá na sua área. Ele, através de satélite, te autuou. E aí você, na sua defesa, você precisa comprovar que talvez ocorreu um erro nessa autuação, porque ele não foi na área e por imagem de satélite ele achou que era uma coisa e não era exatamente aquilo. Para pegar até a área do vizinho, né? Cara errado. Exatamente. E aí, para você comprovar isso, você vai precisar de um auxílio técnico e jurídico que vai lá na sua área, que vai escrever uma defesa bem feita e levar para o órgão ambiental. Quanto maior for o tempo dessas pessoas que vão te auxiliar, melhor. Então, assim que você receber o auto de infração, o indicado é que imediatamente você já busque esse auxílio. Porque se você deixar para a última hora, às vezes a defesa ela não vai ficar do jeito que deveria ficar, talvez não vai conseguir demonstrar de forma clara, não vai ter tempo para demonstrar isso, para fazer talvez um laudo técnico dessa área, para um técnico ambiental, um engenheiro florestal ir lá nessa área e fazer a descrição dessa área, mostrar através de imagens fotográficas, mostrar através de um relatório bem feito qual que é a real situação do imóvel. Então, por isso tudo, esse prazo é um prazo curto, são 20 dias corridos, e aí a gente que é advogado, a gente está muito acostumado com aquela questão de dias úteis, né? Não, nesse caso são dias corridos, você receber a autuação, já começa a contar seu prazo, é um prazo curto, então a gente precisa ter esse tempo para poder elaborar, conversar com o dono da área para ver estratégias, ver possíveis soluções, se tiver alguma irregularidade, solucionar aquela irregularidade para levar já regular para o órgão ambiental. Então esse tempo ele é primordial, então por isso a gente indica que ao receber o auto de infração, de imediato já busque esse auxílio.